Ave Maria, sou servo missionário Roberto, que é um vídeo em cima de outro vídeo, né? Refutando o canal católico Resgate das Almas. Cristo é a pedra, não Pedro. O trabalho dos caras é semelhante igual ao meu, claro, né? Para eles tá refutando o católico. O meu foco, meu irmão, se um dia ele fazer meu vídeo, eu vou ficar muito feliz, porque eu quero que meu vídeo chegue a ele mesmo. Por isso que eu preciso de 1.000 inscritos pro vídeo ir além, chegar até esses caras que eu prego, em cima das pregações dele, das falanges de mentira protestante. Eu quero que um dia meu canal chegue a essa graça. Tô orando para isso, pedindo ajuda de vocês católicos. Eu quero que ele reaja meus vídeos. É só. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou refutar um carinha aqui de novo que teve a audácia de fazer um react do meu professor de grego, né? Ele estava aqui respondendo sobre Mateus 16:18, né? Sobre a fé dele, católica, afirmar que Pedro é a pedra. Vamos ver o que ele comentou aqui a respeito do vídeo do Matheus Rangel, né? Que é um professor de grego muito respeitado. Olá, seja muito bem-vindo. Como diz o Frei Gilson, as pessoas valorizam mais não pregadores que se inspiram, se baseiam na escritura com visão mais não. É título. Você pregador, não tem um diploma, você não tem respaldo, não tem valor. Mas o cara, ele é um pregador renovado, tem um diploma, isso aí tem valor. Olha só que interessante. O judeu se admira com a pregação de Cristo. São esses doutores aí com diploma, olha só. João 7. Olha só. O que nos inspira, o que nos dá essa graça é a visão do magistério, porque o magistério assiste a igreja. E nos ensina a ser apologeta, nos ensina a ser pregador, porque essa inspiração vem do Espírito Santo, com visão do magistério, claro, sempre, né? Porque você não pode desprezar o magistério. Adianta que eu ter um título, ter um diploma de grego, de aramaico, de hebraico e não entender quem é a pedra? É Cristo ou Pedro? Pedro, ele é a pedra de fundamento para edificar a igreja, tanto do termo as pedrinhas que eles gostam de usar muito. Quem são essas pedrinhas? São os apóstolos. E a pedra de ângulo, Efésios 2:20. Efésios 2:20 já disse, pedra de ângulo é Cristo. E as pedras que vai edificar o fundamento de esse ângulo, que é o magistério, coluna sustentáculo da verdade, que são as pedras, são os apóstolos. Então não tem como fugir disso. Ó, lá pelo João 7, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e depois a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez tudo? De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Responde Jesus, a minha doutrina é minha, ó. Mas daquele que me enviou. O judeu se admira. Cara, como esse cara tem tanto conhecimento que não tem estudo, não é do nosso colégio, dos diplomados, dos doutores com diploma, não. Olha outra ainda, outra prova convincente que o Espírito Santo sopra sobre a igreja. João, Atos. Olha só, Atos, sobre esse Atos 4. Olha só, 3, ó. Vendo ele a coragem de Pedro e de João. Ele considerava que eram homens sem estudo, sem instrução, admirava-se, reconhecia-nos como companheiros de Jesus Cristo. Olha só. O pastor, ele quer defender uma coisa que tá na Bíblia, pô. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Resgate da Alma. Meu nome é Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos reagir ao professor Matheus Rangel, se não me engano, falando sobre ser a pedra em Mateus 16:18. Então, pessoal, nós vamos reagir aqui a esse vídeo aqui do professor Matheus Rangel, se não me engano o nome dele é esse mesmo.
sobre Pedro ser ou não ser a pedra em Mateus 16, 18. Ele vai trazer aqui alguns argumentos. Argumentos pelas quais Pedro não é a pedra principal da igreja, isto é, o texto de Mateus capítulo 16, verso de 1 a 18, Cristo está ali no contexto desse versículo, buscando a sua identidade entre os discípulos. E ele diz, eu sou quem eu sou. Eles vão buscar as respostas, trazem para Jesus, e em um dado momento Pedro, cheio do Espírito Santo, tem uma revelação do Pai, que diz para ele responder a Cristo da seguinte forma, abre aspas, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Cristo atesta que essa resposta é correta e é inspirada. E aí depois Cristo devolve para ele e diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Antes disso ele diz, tu és Pedro. E é muito comum as pessoas acharem que essa paranomásia, suposta paranomásia, ou seja, esse trocadilho de Pedro, pedra, que combina muito dentro da nossa língua e também da língua grega, faz com que Pedro seja a pedra. Portanto, senhoras e senhores, nós temos 5 argumentos que refutam essa ideia. Primeiro, então vamos lá, pessoal. Fica claro que o objetivo do professor, o objetivo dele é demonstrar que Pedro não é a pedra citada em Mateus capítulo 16, 8. Antes da gente entrar nos argumentos dele, né, eu vi que ele fez aqui uma jogada de desconstrução, vamos dizer assim, do texto bíblico, no sentido de colocar as coisas um pouco fora da ordem, como está no texto, né, de Mateus. Né? Então, para corrigir isso, vamos ler o texto na íntegra para a gente entender o contexto, entender o que estava acontecendo ali exatamente. Então tá aqui, pessoal, Mateus 16, capítulo 16, versículo 13, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou... Hoje em dia não é mais tudo na Bíblia, é tudo no online, né? Isso aqui, ó, tá perdendo valor. Hoje não, tem uma Bíblia no celular. Isso aqui tá perdendo valor. Pra mim isso aqui tem muito valor, pô. Não interessa a internet, Bíblia hebraica, traduzido pro grego na internet. Me interessa isso aqui, ó, eu vendo aqui, ó. Pegando, estudando, meditando. De acordo com a mesma interpretação pelas colunas que são os apóstolos. Vamos ver a visão do católico, né? E a visão do quem está refutando, diz ele, né? Os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou? E Simão, Pedro, respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não o revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então esse é o contexto, né? Que os discípulos estavam em Cesareia de Filipe, e que isso pergunta aos discípulos, né? Quem dizem, não, quem que eles dizem que eu sou? Quem dizem que tá bom, ver o comentário do doutor aqui, protestante. Simão, filho de Jonas, passa a ser o Pedro, que recebeu de Cristo. Uma análise muito breve. Não é algo normal e natural de se acontecer numa conversa, né? E outra questão é que... Bom, é justamente por você não ter nenhuma noção das línguas originais é que você jamais falava aramaico. o professor Matheus Angel, né? Eu fiz um esqueminha aqui, uma análise muito breve no grego aqui, de Mateus 16, 18, né? As pessoas não se tocam que existe aqui um jogo de palavras, né? Entre Petros, né? Aqui, essa parte aqui, que está no masculino, né? E Petra, né? Que está no feminino. Isso mostra uma distinção sutil, né? Pedro é uma pedra, enquanto a rocha sobre a qual a igreja será edificada pode ter um significado mais amplo, como Cristo, a confissão de fé, né? Agora, vamos ver que a diferença gramatical entre tá ruimzinho, não dá nem pra ver direito, né? Entre Petros e Petra. Aqui, ó, Petros, né? É o nome próprio de Pedro que está no masculino, que significa pedra pequena ou pedregulho, né? Agora, Petra é um substantivo feminino que significa rocha maciça, fundação sólida ou grande pedra até, né? Então a gente vê que essa mudança de gênero e palavra aponta Jesus. Jesus não estava se identificando Pedro diretamente como a rocha, mas... Deixa eu explicar aqui que ele está tentando explicar sem a visão do magistério. É simples, João 1,42. Eu não tenho paciência para ver esses vídeos, porra. O cara fica enrolando, ele quer gravar. Meu, o termo é feminino, claro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, que a igreja é a esposa do Senhor. Cristo, ele é a pedra, fundador, e Cristo, ele é o fundamento também, que o Espírito Santo que
inspiraram as pessoas, os apóstolos, para edificar essa igreja, certo? A revelação também vem do Pai. Se é do Pai, a unidade com o Espírito Santo. Olha só, para você entender quem é a pedra, simples, ó, João 1, acho que nenhum dos dois citou esse texto, 42, levou a Jesus, Jesus fitando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, que será chamado Cefa, quer dizer pedra. Olha só, termo pedra. Isso compete a nós, literalmente. Aqui é os rodapé, né? Então, nós sabemos quem é a pedra de edificar a igreja. Você não precisa nem entrar no grego, no hebraico, no aramaico, nos quintos do inferno, para você entender isso aqui. A tradução é bem simples. Se não será chamado mais Simão, mas será chamado Cefa. Em Gálatas 2,9, Paulo vai lá em Jerusalém, Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas de edificar a igreja. Me deram a mão a mim e a Barnabé com um sinal de pleno acordo. Olha só, agora você vai entender a profecia em Mateus. Olha só. É tão simples de se entender isso. Claro que Pedro ele não é a pedra de fundamento da igreja. Pedro não fundou a igreja como Cristo fundou, gerou na cruz. Não. Quem é Pedro para fundar a igreja? Pedro morreu e ressuscitou? Não, só Cristo que ressuscitou. Pedro ele é esposa. O Pedro ele é esposa da igreja? Não, Cristo é esposa da igreja. Pedro ele é filho da igreja, que tem um pastoreio, que tem a primícia da revelação. Os caras que entraram no grego, meu irmão, é simples entender a palavra de Deus. Por isso que foi traduzido do português, do hebraico, do aramaico, a língua portuguesa. São Jerônimo fez a tradução para você ter essa graça, não ficar entrando nos hebraicos. Meu irmão, você mal entende a sua língua. Mas vamos lá agora, vamos na profecia. A quem Cristo está se referindo? O trocadilho ali de Cristo com a pedra de ângulo e a pedra de edificar a igreja. Olha só. Eu te declaro, Mateus 18, 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é Pedro? Será chamado Cefa, quer dizer pedra. Sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre a pedra Cefa, edificaria minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Simples entender o texto. Simples. Agora você pega quem são as outras pedras que vão edificar esse edifício. Você pega aí em 1 Pedro. Um cara bom para você aprender, Padre Luiz Toro. Estuda ele. Os debates com os protestantes. Vai refutar o Padre Luiz Toro, toma um couro. Como esses caras aí. Aqui, ó. Segundo 1 Pedro 2, 1. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mais escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. E quais outras pedras, ó? A pedra de ângulo. E quem são as outras pedras que vão edificar esse edifício, tendo por pedra cabeça de ângulo? Cristo. Os apóstolos, ó, que são os sacerdotes. Quais outras pedras vivas? Vós também tornados os materiais desse edifício. O Espírito. O sacerdote santo para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, ó. Aí fica aquela salada. Eu refutei fulano. Eu refutei assim. Não, o nosso foco é pregar de acordo com os apóstolos pregou. Defender a igreja, combater aquele que contradiz a sã doutrina. Título 9. Com a escritura. Olha só que interessante. Já vemos quem é a pedra de edificar. Sabemos quem é a pedra que é o fundamento. E quem é o fundador dessa igreja. Apontando para algo maior. Aqui, vamos analisar aqui o pronome demonstrativo agora, né? Tuto, né? Tuto, que significa esta. Quando Jesus diz, né, sobre esta pedra, ele usa o tuto no feminino, concordando com Petra, né? Que está também no feminino, né?
e não com Petros, que está no masculino. Isso indica que a pedra não é Pedro, mas algo abstrato ou diferente dele, como a sua confissão de fé. E é exatamente isso que muitos pais da igreja vão dizer. Por exemplo, eu deixei aqui algumas citações, né? Vocês podem conferir com as fontes que eu deixei aqui também. É mentira. Sim. É simples. Pedro, ele não é a pedra de ângulo. Tanto que você vai pegar aqui em Efésios 2:20, ó, já diz quem é a pedra, ó, Efésio. É só. 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento, ó, dos apóstolos e todos os profetas, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo, ó. Olha só. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pedra de ângulo. Cristo. Quem vai edificar esse fundamento, tendo por pedra de ângulo, são os Cristo por pedra de ângulo, os apóstolos. Porque Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça dessa igreja que ele fundou. A igreja é sua esposa, mas a sua esposa tem que ser edificada. A sua esposa tem que se tornar pública. Atos Apóstolos 2 se torna pública. E primeiro a pregar, primeiro já começar a edificar a igreja, são as colunas. Atos. Ele tenta explicar ali, mas ele se embanana todo, mas não consegue explicar. Olha só. Atos 2, desce o Espírito Santo. Quem está pregando primeiro? Atos Apóstolos 2:14. Pedro, então, pondo-se de pé, companhia dos 11, com a voz forte, disse: homens da Judéia, e vós todos habitais em Jerusalém, sejais isso conhecido a prestar atenção às minhas palavras. Olha só, a igreja sendo edificada. Atos Apóstolos, você vai pegando, ó, Atos Apóstolos 3, tem uma doutrina, tem comunhão, tem fração do pão, Atos Apóstolos 4, Atos Apóstolos 5, Atos Apóstolos 6, Santo Estevão sendo martirizado, o primeiro mártir ali do Novo Testamento, edificando a igreja com sua vida. Atos 8 ali, Saulo perseguindo, devastando a igreja. E Atos 9, Paulo se converte a essa igreja. Olha só, cara. E por aí vai. Atos 10, Pedro e o Cornélio, centurião Cornélio. Atos Apóstolos 11, a igreja da Antioquia vai sendo edificada, ó pastor, pelas pedras. Momento nenhum os pais da igreja, a Bíblia fala que a pedra de ângulo é Pedro. Não. Pedro e os apóstolos são as pedras que vão edificar esse ângulo que é a igreja do Senhor. É simples entender isso, ó. Biblicamente ensinando, refutando. Eu não tenho nem esse tema de refutar você. A minha missão é pregar a verdade. Se você quiser levar esse tema, Tito, refutei o servo Roberto, parabéns. Refutei tal fulano, parabéns. Não. É o que a Bíblia está nos transmitindo com a visão do magistério, tendo por pedra de ângulo a rocha, Cristo, e tendo por esse pastoreio que edificaram a igreja, Pedro. A Kefa, a Cefa, quer dizer pedra. Termo feminino. Claro, termo feminino é a minha esposa. Claro que Pedro vai edificar a minha esposa, que é a esposa do Senhor, que é a igreja. Vocês não falaram por si próprio, mas o Espírito Santo falarão através de você. Então, quem blasfema contra essa igreja, quem denigre, quem prega essa mentira, está blasfemando contra o Espírito Santo. Que o Espírito Santo assiste a essa igreja. Mateus 28:20. Que foi edificada pelos apóstolos. Por ação, unção do Espírito Santo. Cabeça, Cristo. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Não vou nem entrar mais no contexto que vai tentar. Os pais da igreja discordam, como já fiz um vídeo do Fala Sério Pastor. Os caras falam, Pedro sim, é a pedra de edificar. Cristo é a pedra de ângulo. Tanto que Atos Apóstolos ali 5:15, quando Pedro passa essa mesma sua sombra, quem é essa sombra? O próprio Cristo.
O Espírito Santo desce ali em Atos dos Apóstolos 2, o próprio Cristo. O Espírito Santo é Deus. Está em unidade com o Pai, com o Filho, o Filho e o Espírito Santo, etc. Está na sua igreja. Não nas suas igrejas. Fundamento, fundo de quintal não, pastor. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.